Deus em Cristo seja louvado, da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta para a original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora, no final dos tempos, aprove a Deus levantar na terra mais um de seus atalaias na terra, para levar uma palavra de exortação para os habitantes da terra, para convidar os habitantes da terra para uma reconciliação com Deus e com a sua santa palavra aqui na terra. Podemos dizer, como disse o apóstolo Paulo, esse é o ministério da reconciliação, conforme 2 Coríntios 5, 17 a 21. O mesmo ministério que Deus confiou nas mãos do apóstolo Paulo, confiou nas mãos do atalaia da última hora, para escrever mensagens para os habitantes da terra ouvir, conclamando por um despertamento nas igrejas da terra, conclamando por uma reconciliação com Deus e com a sua santa palavra aqui na terra, antes que seja tarde demais. O dia hoje, ao ouvir a mensagem de um porta-voz de Deus na terra, hoje, se ouvir a voz de Deus pela boca de um dos seus atalaias, por um dos seus porta-voz, não endureçais os vossos corações. Se os habitantes da terra não vão escapar, se não obedecerem ao que adverte aqui na terra, quanto menos escaparão os que não obedecerem ao que adverte lá dos céus, conforme está escrito em Hebreus 12, 24 a 29. Deus está levantando na terra, no século XXI deste milênio, o seu porta-voz para advertir os habitantes da terra. Quem rejeitar e não quiser ouvir um porta-voz de Deus na terra, não tenha dúvida que ele está rejeitando a Deus que nos adverte lá dos céus. Para cada época Deus tem um porta-voz para levantar na terra. Deus nunca levantou um porta-voz na terra quando os habitantes da terra estavam obedecendo a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Quando Deus levanta o seu porta-voz na terra, é porque os habitantes da terra estão desobedecendo a Deus e a sua santa palavra aqui na terra. Deus, olhando dos céus para esta baixa terra, contemplou a grande desobediência dos habitantes da terra, a sua santa palavra, hoje no século XXI do seu milênio. Então, Deus viu a grande necessidade de levantar na terra o seu porta-voz no século XXI do terceiro milênio, com uma mensagem de reconciliação para os habitantes da terra. Porque eles ouçam de ouvir. Nós estamos dando recado através das nossas mensagens escritas e gravadas em CDs. Há uma necessidade muito grande dos habitantes da terra ouvirem a mensagem do porta-voz de Deus do século XXI do terceiro milênio. De geração em geração, Deus tem o seu porta-voz para levantar na terra. Então, como Deus não mudou, continua sendo o mesmo Deus de geração em geração, o Deus vivo é um Deus eterno. E as suas misericórdias não têm fim e dura para sempre. Deus está levantando no século XXI deste milênio um porta-voz para escapar dos habitantes da terra, o que em breve vai acontecer com os habitantes da terra, por não darem ouvido às santas palavras de Deus aqui na terra. Os habitantes da terra se reconciliam com Deus e com a sua santa palavra, a vergonha vai ser grande no dia da volta do Senhor Jesus Cristo. Veja o conselho do apóstolo Paulo, do apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 8, versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nas santas palavras do Senhor Jesus Cristo, para que quando Ele se manifestar, nós tenhamos confiança e não fiquemos confundidos no dia da sua vinda. Ou não fiquemos envergonhados no dia da sua volta gloriosa. Deus nunca fez surpresa a ninguém aqui na terra. Tudo que Deus fez antes, Ele avisou pela boca de um porta-voz na terra. Isso Deus tem feito de geração em geração e vai continuar fazendo até a consumação dos séculos. É como disse o profeta Amós: o Deus vivo não fará coisa alguma sem antes ter revelado os seus segredos aos seus servos profetas. Veja Amós 3 e 7. Já fazia muito tempo que Deus não levantava o profeta na terra como seu porta-voz. Deus tem levantado muitos seus porta-voz na terra. Então tem se levantado muitos porta-voz na terra sem a aprovação de Deus. São profetas falando da sua própria vontade, falando da sua mente carnal. Tem se levantado profetas até marcando o ano, o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Mas como estes profetas não eram porta-voz de Deus, chegou o dia em que eles marcaram e nada aconteceu. Porque Deus não mandou estes profetas marcarem o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos os profetas que se levantarem na terra sem a aprovação de Deus serão todos confundidos e envergonhados na terra. O dia da vinda do Senhor Jesus Cristo é um segredo que Deus não revela para nenhum habitante da terra, porque um segredo que Deus não revelou para o seu Filho quando ele esteve aqui na terra, não revelou para os anjos do céu, não revelará para ninguém aqui na terra. Um porta-voz de Deus
jamais terá ousadia de marcar o ano, o mês e o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Um porta-voz de Deus fala o que Deus manda falar. Jamais Deus mandaria nenhum porta-voz marcar o ano, o dia e mês da vinda do Senhor Jesus Cristo. O porta-voz que Deus está levantando no século XXI do terceiro milênio é para conciliar os habitantes da terra com Deus e com a sua santa palavra. Um porta-voz de Deus fala o que o Espírito Santo manda falar para os habitantes da terra. E o que Deus manda falar para os habitantes da terra é: despertem, despertem, ó habitante da terra, porque o fim vem sobre os quatro cantos da terra. Veja Ezequiel 7, 1 a 27, Joel capítulo 1, versículo 14 a 20, e o capítulo 2, 1 a 11, Sofonias capítulo 1, 14 a 18, Malaquias 4, 1 a 13. O dia do Senhor se aproxima e está bem perto. Quem está preparado para o grande dia do Senhor? Para tudo Deus tem um tempo determinado. Chegou o tempo determinado por Deus. Na primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, Deus levantou o seu porta-voz, que se chamava João Batista. Então, cumpriu-se na pessoa de João Batista a profecia de Malaquias 4, 5, 6. Deus enviou o profeta João com o espírito de Elias para preparar os habitantes da terra para a primeira vinda do Filho de Deus a esta baixa terra. João, como porta-voz de Deus, pregou para o povo que eles precisavam fazer para receber o Senhor Jesus Cristo, que estava vindo após ele. João, como porta-voz de Deus, deu o recado de Deus para o povo do seu tempo. Todas as profecias sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo cumpriu-se na terra. O Senhor Jesus Cristo veio a esta baixa terra, cumpriu a sua missão aqui na terra, voltou para o céu de onde tinha vindo. E no dia em que o Senhor Jesus Cristo voltou para os céus, Deus mandou 2 anjos como porta-voz para dizer para todos os habitantes da terra que, da mesma maneira que o Senhor Jesus Cristo tinha subido para os céus em uma nuvem, na mesma nuvem ele voltaria um dia, que os habitantes da terra aguardassem. Então, os cristãos primitivos ficaram pregando já a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitos habitantes da terra nunca ouviram uma pregação sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo, nem sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E o que o Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui nesta baixa terra, na sua primeira vinda. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, Deus, olhando dos céus para esta baixa terra, viu que a terra e todos os seus habitantes estavam em maldição. E o único meio de tirar os habitantes da terra da maldição foi enviando o seu único filho a esta baixa terra para libertar os habitantes da terra da maldição da lei. Então, todas as leis de Gênesis a Malaquias, o Filho de Deus cumpriu aqui na terra. Com a primeira vinda do Filho de Deus a esta baixa terra, todas as leis foram cumpridas. Deus tinha apagado a velha aliança que tinha feito com os habitantes da terra. Agora Deus estava fazendo uma nova aliança com os habitantes da terra. Agora Deus estaria entregando todo o poder e autoridade nas mãos do seu Filho Jesus Cristo. Era como se Deus estivesse dizendo para os habitantes da terra: está na terra o meu Filho, que vocês da terra obedeçam a tudo o que ele manda fazer. Então eu estou enviando o meu Filho a esta baixa terra para resgatar vocês da maldição da lei. Vocês não vão precisar pagar nada em dinheiro. Vocês vão ser resgatados da lei gratuitamente. É graça sobre graça. Vocês estão saindo da maldição da lei para a verdadeira graça de Deus. Agora, com a primeira vinda do Filho de Deus a esta baixa terra, o calendário da lei zerou. Estava começando na terra um novo calendário de Gênesis a Malaquias, era chamado de calendário da lei. Agora o Filho de Deus estava mudando o calendário. De calendário da lei estava sendo mudado por Jesus Cristo. Agora era chamado por todos os habitantes da terra de calendário da graça, calendário cristão. De agora em diante, ninguém da terra podia fazer memória do calendário da lei. Quem fizesse memória da lei estava profanando o calendário da graça do Filho de Deus. Na primeira vinda do Filho de Deus, que ele veio a esta baixa terra, veio resgatar o povo da terra da maldição da lei. Agora, na sua segunda vinda, ele não vem mais pisar nesta baixa terra. Ele vem sobre a mesma nuvem que ele foi na sua primeira vinda. Para levar da terra, agora ele vem para levar da terra um povo chamado seus, escolhidos de boas obras, que não fizeram memória da maldição da lei aqui na terra. Um povo que viveram aqui na terra na verdadeira graça de Deus na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo.
Diz Deus para os habitantes da terra, no século XXI, terceiro milênio: o poder de salvar e o poder de condenar está com o meu filho, que vocês da terra obedeçam a tudo o que ele mandar fazer, o que ele mandou fazer quando ele esteve nesta baixa terra. Vocês só façam o que ele mandou fazer. O que ele não mandou fazer, vocês não façam. A salvação dos habitantes da terra está na obediência às suas santas palavras. Quem obedecer às suas santas palavras aqui na terra, não tenho dúvidas que se salvarão as suas almas no último dia. Quem desobedecer às suas santas palavras aqui na terra, não tenho dúvidas que serão condenados no último dia, porque foi o que ele disse quando esteve nesta baixa terra. Veja, João 12, 44 a 50, Marcos 16, 14 a 20. Então, amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, tudo que foi profetizado sobre a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo se cumpriu sem falhar nenhum tio, nenhum cedilho. Na primeira vinda do Filho de Deus, Deus levantou o profeta João Batista para preparar o caminho da sua primeira vinda, para preparar o povo da terra para a primeira vinda do Filho de Deus. Agora, no século XXI, terceiro milênio, Deus está levantando na terra o seu profeta para preparar o povo da terra para a sua segunda vinda. Deus olhou dos céus para esta baixa terra. Deus procurou na terra entre os sábios entendidos da terra para ver se encontrava um que tivesse capacidade de ser o profeta do século XXI, terceiro milênio. Entre os sábios entendidos, Deus não encontrou nenhum que tivesse capacidade de ser o seu porta-voz na terra no século XXI, terceiro milênio. Deus, olhando dos céus outra vez para esta baixa terra, viu um homem sincero para com a sua santa palavra aqui na terra. Viu que este homem tinha a sinceridade de Noé. Então, o mesmo ministério que Deus deu ao seu servo Noé, tem dado ao irmão Ferreira. A missão de Noé era avisar para o povo do seu tempo o que em breve Deus iria fazer com os habitantes da terra. Esta mesma missão Deus está dando ao irmão Ferreira, para avisar para o povo do século XXI, terceiro milênio, o que em breve Deus vai fazer com todos os habitantes da terra. Na vinda do Senhor Jesus Cristo, a missão do profeta do século XXI, terceiro milênio, é avisar para o povo religioso da terra, que se preparem, que a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima, e o povo da terra não estão percebendo a brevidade dos tempos da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Vai acontecer do mesmo jeito que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 24, 34 a 39. O Senhor Jesus Cristo disse, como foi nos dias de Noé, assim será a sua segunda vinda. O povo da terra no século XXI, terceiro milênio, não estão fazendo muita diferença do povo do tempo de Noé. É as mesmas corrupções, é as mesmas desobediências à santa palavra de Deus aqui na terra, no século XXI, terceiro milênio. Qual é a preocupação que os povos da terra estão tendo com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo hoje no século XXI, terceiro milênio? Um povo que poderiam estarem preocupados com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo era um povo religioso, mas isso pouco estão importando para eles a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Eles não pregam nas suas igrejas sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Pouco se fala na vinda do Senhor Jesus Cristo nas religiões da terra hoje no século XX, terceiro milênio. Mais de 90% dos religiosos da terra estão preocupados com o materialismo, que não vai se aproveitar nada no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, esta já é a mensagem de número 203 que Deus revela para o seu porta-voz na terra. Em todas as nossas mensagens, Deus nos faz saber de falar sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, do seu amado Filho, a esta baixa terra. Não me canso de escrever as mesmas coisas sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo, e é segurança para os nossos amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus. Era essa para ser a grande preocupação dos religiosos da terra, em todos os cultos que celebram nas suas igrejas na terra, falarem para os ouvintes sobre a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. As igrejas mais conservadoras aqui na terra não estão preocupadas com a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Talvez os irmãos e ouvintes até não gostem de ouvir falar na vinda do Senhor Jesus Cristo, porque para muitos religiosos da terra, a vinda do Senhor Jesus Cristo é o fim do mundo, e nenhum religioso da terra gosta de ouvir falar no fim do mundo e na vinda do Senhor Jesus Cristo. Na realidade, a vinda do Senhor Jesus Cristo é o fim do mundo, porque com a vinda do Senhor Jesus Cristo o mundo acaba para quem ficar aqui na terra. O povo que não estiverem preparados no dia da vinda do Senhor Jesus Cristo ficarão confundidos e envergonhados naquele grande dia, que mais de 90% dos religiosos da terra não estão nem preocupados com este grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo.
Deus está levantando o seu porta-voz no século XXI do terceiro milênio para avisar para os religiosos da Terra através das suas mensagens escritas e gravadas em CDs. Por enquanto, o porta-voz de Deus ainda está no anonimato, só esperando a hora que Deus abra a porta para as nossas mensagens serem reconhecidas no mundo inteiro. Do Brasil ao Japão, tudo que o porta-voz de Deus diz, é Deus que manda ele dizer. Tudo que o porta-voz de Deus faz é com a orientação do nosso pastor celestial. Quando o nosso pastor, o Senhor Jesus Cristo, autorizar que as nossas mensagens sejam reconhecidas, começando pelo Brasil, terminando no Japão, assim será feito. O porta-voz de Deus espera com paciência que este desejo do meu coração possa se cumprir antes de Deus me recolher aqui desta terra, para dormir o sono dos justos e aguardar a vinda do Senhor Jesus Cristo. Confio no meu Senhor Jesus Cristo que eu verei este desejo do meu coração se cumprir na terra antes da vinda do Senhor Jesus Cristo, porque esta é a missão do porta-voz de Deus na terra, convidar os religiosos da terra para fazer uma reconciliação com Deus e com o seu amado Filho Jesus Cristo antes da sua volta. A porta da graça ainda está aberta para quem quiser entrar na porta por ela. Vai chegar um dia em que a porta da graça vai se fechar para nunca mais abrir para ninguém aqui da terra entrar. O Senhor Jesus Cristo diz: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Então, amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, a porta da graça vai se fechar. Veja a palavra das 10 virgens, Mateus 25, 1-13. Aqui está o filme ao vivo e a cores dos religiosos da terra, hoje no século XXI do terceiro milênio. Se você perguntar para qualquer um religioso se ele está preparado para o dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, todos responderão que estão preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Na parábola das 10 virgens, nos mostra que só tinha 50% que estava preparada para a vinda do Senhor Jesus Cristo. 100% dos religiosos da terra estão pensando como as virgens loucas. As virgens loucas pensavam que quando o Senhor Jesus Cristo voltasse, elas estavam preparadas para subir com ele. E não estavam preparadas. O Senhor Jesus Cristo voltou e elas ficaram e foram se preparar de última hora. Quando se prepararam, vieram e o Senhor Jesus Cristo já tinha voltado e levou as virgens prudentes que estavam preparadas. Entrou e fechou a porta. Quando as virgens loucas voltaram, a porta estava fechada. Elas começaram a bater na porta, pedindo para o Senhor Jesus Cristo abrir a porta para elas entrarem. Mas as respostas do Senhor Jesus Cristo para as virgens loucas foi muito dura. Não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, praticadores de iniquidades. Na parábola das 10 virgens, o Senhor Jesus Cristo disse para os seus ouvintes, depois da parábola: vigiai, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora em que o vosso Senhor adivinha. Se trouxermos a parábola das 10 virgens para o século XXI, terceiro milênio, não tem 50% de religiosos preparados para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Muitos religiosos tinham uma tese popular, que o Senhor Jesus Cristo voltaria no ano 2000. Até o ano 1999, 50% dos religiosos da terra falavam muito na vinda do Senhor Jesus Cristo. Como o Senhor Jesus Cristo não voltou em 2000, os religiosos da terra esfriaram, e de 2000 para cá, a porcentagem dos religiosos da terra que esfriaram e não falam mais na vinda do Senhor Jesus Cristo já está chegando a mais de 90% dos religiosos da terra, que já se esqueceram que o Senhor Jesus Cristo vai voltar outra vez. Nós falamos em um esfriamento nos religiosos do século XXI do terceiro milênio, mas a palavra correta não foi um esfriamento nos religiosos do século XXI, foi um amornamento. Mas antes tivessem esfriado de que amornado, conforme as palavras do anjo do Senhor Jesus Cristo, que está escrito em Apocalipse 3, 14-22. O que está acontecendo com os religiosos da terra é o que está acontecendo, que estava acontecendo na igreja de Laodiceia. Estava acontecendo com os religiosos da igreja de Laodiceia, está acontecendo com mais de 90% dos religiosos do século XXI, terceiro milênio. Não estão frios e nem quentes, estão mornos. Qual dos religiosos do século XXI que pode concordar com o porta-voz de Deus e dizer para o irmão Ferreira
realmente Deus está falando na boca do seu porta-voz hoje no século XXI, terceiro milênio. Sem sombra de dúvida e sem questionamento. Todas as vezes que eu me sento para escrever uma mensagem, eu ouço a voz de Deus falando ao meu coração. Não fique triste, meu servo, com a rejeição que os religiosos da terra vão dar às tuas mensagens. Os líderes religiosos e seus fiéis vão dar sinal vermelho para as tuas mensagens. Mas não desanime, vá em frente, que eu, o teu Deus, a quem tu serve na terra, estou dando sinal verde para as tuas mensagens. Não pare no sinal vermelho dos líderes religiosos da terra. Quem der crédito às tuas mensagens está dando crédito a mim, diz o Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que nela há. Quem rejeitar as tuas mensagens está rejeitando a mim na terra. Um dia eles vão saber que eu levantei um porta-voz na terra no século XXI, terceiro milênio, e os religiosos da terra zombaram do meu porta-voz na terra. Rejeitaram o meu porta-voz na terra, chamaram o meu porta-voz de falso profeta, porque o meu porta-voz não pregava uma mensagem para lhes agradar. O meu porta-voz pregava o que eu mandava falar. Se o meu porta-voz não agradou a vocês, líderes religiosos da terra, venham se queixarem de mim, diz o Senhor Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Eu nunca autorizei nenhum dos meus porta-vozes na terra para pregar uma mensagem para agradar as lideranças religiosas da terra. Quando eu levantava os meus porta-vozes no passado, era para exortar e repreender os líderes religiosos do seu tempo. Eu estou levantando no século XXI, terceiro milênio, um porta-voz com o mesmo espírito dos meus porta-vozes do passado, para exortar e repreender os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Porque os líderes religiosos do século XXI não estão fazendo diferença daqueles líderes religiosos do tempo dos meus profetas do passado. Ou seja, dos meus profetas Isaías, Ezequiel, Jeremias e Zacarias. E de todos os meus profetas que eu levantei na terra no passado. Nenhum de meus profetas que eu levantei na terra não deram apoio aos líderes religiosos do seu tempo. Um servo fiel que obedece ao seu Senhor, se eu sou o Senhor deles, e eles são meus servos, como os meus servos iriam pregar coisas agradáveis para os líderes religiosos se eu não mandei pregar? O que foi que o meu servo Ezequiel pregou para os líderes religiosos do seu tempo? Veja, o que eu mandei o meu servo Ezequiel pregar para os líderes religiosos do seu tempo? Veja, livro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 1 a 31. Ai dos meus servos na terra, que eu mandar eles pregar uma palavra e eles, com medo dos líderes religiosos, pregar outra palavra que eu não mandei pregar. O servo que assim fizer, pregando uma palavra que eu não mandei pregar, eu faço com este servo o mesmo que eu fiz com o meu servo Saul. O meu servo Saul fez o que eu não mandei fazer. Então eu tirei o meu bom espírito e não ouvi mais nenhuma das suas orações. Veja o que eu fiz com Saul. Livro de 1 Samuel, capítulo 28, versículo 1 a 25. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, o Deus do tempo de Saul é o mesmo Deus do século XXI, terceiro milênio. Como o porta-voz de Deus iria pregar uma mensagem agradável para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, se Deus não mandou pregar? Uma mensagem agradável aos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio? O porta-voz de Deus tem que pregar o que Deus manda pregar para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. É lamentável de se dizer uma palavra tão dura para muitos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, mas não posso me omitir de falar o que o meu Senhor me manda falar para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Deus diz para muitos líderes religiosos do século XXI, no terceiro milênio: o que eu fiz com o meu servo Saul no passado, estou fazendo com muitos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, porque eles estão fazendo muitas coisas na terra que eu não estou aprovando. É uma apostasia desenfreada na terra com total apoio dos líderes religiosos da terra. A maioria dos líderes religiosos da terra desviaram os seus ouvidos da minha santa palavra, da minha santa doutrina nas suas religiões na terra. O que prevalece nas religiões da terra no século XXI, terceiro milênio, é doutrinas e preceitos dos homens. Muitos líderes religiosos estão invalidando a palavra de Deus para seguirem uma falsa doutrina nas suas igrejas, que eles mesmos são os pastores. Deus manda dizer para todos os líderes religiosos da face da terra: vocês precisam fazer com urgência aquela oração que Daniel fez pelo povo religioso do seu tempo. Meditem na oração de Daniel. Veja, livro de Daniel, capítulo 9, versículo 1 a 27. O que está faltando nos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio,
é humildade. Nenhum líder religioso tem coragem de se humilhar na presença do Deus de Daniel e confessar os seus pecados e os pecados dos seus fiéis. Muitos líderes religiosos se consideram tão puros e sem pecado que se assentam nos púlpitos das suas igrejas querendo serem igual a Deus. Veja que o servo de Deus chamado Daniel era um homem justo e fiel a Deus, mas confessou diante do seu Deus que era um pecador. Daniel se humilhou diante de Deus e confessou que tanto ele como todos os povos eram pecadores e rebeldes e não estavam obedecendo aos mandamentos de Deus, não estavam obedecendo aos preceitos e doutrinas do Senhor. Daniel clamava pedindo clemência a Deus, que tivesse piedade deles e que aquelas desobediências do povo fossem perdoadas, que Deus tivesse misericórdia do povo, porque nos rostos de todo o povo só tinha confusão e desobediência a santa palavra de Deus. Deus não fez com o seu servo Daniel como fez com o seu servo Saul. Deus desprezou a oração de Saul, mas a oração de Daniel Deus ouviu e mandou um anjo dos céus para vir conversar ou consolar o seu servo Daniel. Acredito que todos os líderes religiosos da terra conhecem a oração de Daniel e tudo o que Daniel falou para Deus na sua oração. Veja o começo da oração de Daniel. Ó Senhor Deus, grande e tremendo, que guardas o pacto e a misericórdia para com todos que te amam e guardam os seus santos mandamentos aqui na terra. Pecamos e cometemos iniquidades, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus preceitos e das tuas ordenanças. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas que em teu nome falaram aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, como também a todo o povo da terra. Este foi um trechinho da oração de Daniel. Os amados irmãos e ouvintes prestaram atenção que o povo estava desprezando os profetas que Deus enviava para falar com aquele povo. Aquele povo não aceitaram os profetas de Deus como seus porta-voz. Há uma necessidade muito grande dos nossos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, fazer todos os dias nas suas igrejas a oração de Daniel, porque eles estão do mesmo jeito daquele povo do tempo de Daniel, desprezando os profetas que Deus envia como seu porta-voz para falar com os líderes religiosos do século XXI no terceiro milênio. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, vão desprezar o profeta do século XXI no terceiro milênio. Por quê? As suas mensagens não está lhe agradando, não está entrando nos seus corações e nas suas mentes. A maioria dos líderes religiosos do século XXI, do terceiro milênio, se consideram irrepreensíveis e não aceitam ninguém lhe repreender. Muitos líderes religiosos não aceitam nem Deus lhe corrigir. Porque quem não aceita a correção pelas Escrituras Sagradas, Deus pode mandar um anjo do céu, que eles ainda não aceitam a correção. Apesar que Deus não manda anjo do céu para corrigir ninguém aqui na terra. Quando Deus queria corrigir alguém aqui na terra, Deus mandava os seus porta-voz. Então, quem Deus usava para corrigir as lideranças religiosas da terra eram os profetas que vinham com uma mensagem: assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Então, hoje no século XXI, terceiro milênio, Deus está levantando o seu porta-voz na cidade de Iguatu, no estado do Ceará, com a mesma missão dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias. Talvez tenha alguém que ainda não sabe qual foi a missão destes 4 profetas no passado. É como já foi falado na mensagem, que Deus não levanta profeta na terra quando o povo da terra está obedecendo a Deus e a sua santa palavra. Quando Deus levanta o seu porta-voz na terra, é porque o povo da terra estão desobedecendo a Deus e a sua santa palavra na terra. Todos estes 4 profetas foram levantados por Deus na terra para repreender os líderes religiosos do seu tempo. E esta repreensão dos profetas não foi somente para os líderes religiosos do seu tempo. Estas mesmas repreensões dos profetas Isaías, Jeremias, Ezequiel e Zacarias têm a mesma validade no século XXI, terceiro milênio. E até a consumação dos séculos. As mensagens do profeta do século XXI, no terceiro milênio, têm a sua validade do século XXI até a consumação dos séculos. Quando os séculos forem consumados, nenhuma profecia tem mais validade na terra, porque o Senhor Jesus Cristo fez uma promessa com os habitantes da terra, que estaria conosco até a consumação dos séculos.
Talvez, amado ouvinte, vocês estejam se questionando consigo mesmo. Mas quando é a consumação do século? É exatamente o que o porta-voz de Deus está procurando fazer todos os dias, empregar em todas as suas mensagens, até a consumação dos séculos. A consumação dos séculos vai acontecer com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Com a consumação dos séculos aqui na terra, não tem mais o Espírito Santo aqui na terra, porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um. Então, com a vinda do Senhor Jesus Cristo, não tem mais contagem dos séculos aqui na terra. Porque o calendário cristão chegou ao seu fim aqui na terra. Com a vinda do Senhor Jesus Cristo, quando se prega que a vinda do Senhor Jesus Cristo está próxima, é a mesma coisa de pregar que o fim dos séculos está próximo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, se os irmãos e ouvintes estivessem vendo o que o porta-voz de Deus está vendo da torre de vigia, os irmãos e ouvintes viviam o dia de hoje como se o Senhor Jesus Cristo voltasse amanhã. Porque quem está esperando o Senhor Jesus Cristo amanhã, hoje ele já está preparado. Não vai deixar para se preparar amanhã. Veja mais uma vez o caso das virgens loucas da parábola contada por nosso Senhor Jesus Cristo em Mateus 25, 1-13. 5 virgens estavam preparadas hoje e 5 virgens foram se preparar amanhã. Então o Senhor Jesus Cristo voltou hoje e as virgens prudentes foram com o Senhor Jesus Cristo. As virgens loucas deixaram para se preparar amanhã. E quando foram se preparar, foi tarde demais. O Senhor Jesus Cristo tinha voltado e entrou com as virgens prudentes e fechou a porta. Depois as virgens loucas que foram se preparar voltaram no outro dia e foram bater na porta pedindo para o Senhor Jesus Cristo abrir a porta para elas entrar. Mas a porta estava fechada para nunca mais se abrir. Não adiantava bater na porta se lamentando que tinham feito muitos milagres aqui na terra no nome de Jesus Cristo. Não adiantava dizer que tinham expulsado os demônios no nome de Jesus Cristo aqui na terra. Não adiantava dizerem que tinham comido e bebido na presença do Senhor Jesus Cristo aqui na terra, porque as respostas do Senhor Jesus Cristo para as virgens loucas foi: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditas. Veja Mateus 7, 22, 23, Mateus 25, 41, 46, Lucas 13, 25-28, Apocalipse 22, 15. Que tipo de virgem nós estamos sendo hoje no século 21, terceiro milênio? Como profeta de Deus e porta-voz de Deus, nós estamos avisando para os habitantes da terra o que em breve vai acontecer no juízo final com as virgens loucas. O que os irmãos e ouvintes acreditem ou não, nós estamos dando o recado de Deus para os habitantes da terra antes de tocar a última trombeta. Depois que a última trombeta tocar, agora é só esperar o que nós estamos avisando. E tudo o que vai acontecer com os habitantes da terra que brincaram com a palavra de Deus aqui na terra. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós nunca paramos para pensar o quanto nós somos tão incrédulos. Veja que o Senhor Jesus Cristo censurou muitas vezes a incredulidade dos seus discípulos por não dar crédito às palavras que o Senhor Jesus Cristo dizia para eles. O Senhor Jesus Cristo dizia todos os dias o que aconteceria com ele na sua vinda, aqui na sua vida terrena. O Senhor Jesus Cristo dizia para os seus discípulos: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos pecadores para ser morto, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar dentre os mortos. Nenhum dos discípulos acreditavam nestas palavras do Senhor Jesus Cristo. Veja Marcos 16, 14-20. Por último apareceu aos discípulos, estando eles reclinados à mesa, e lançou-lhes em rosto as suas incredulidades e dureza de coração, por não haverem dado crédito aos que tinham visto já ressuscitado, e disse-lhes: ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. No meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados. São estas as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Depois de ter dado instruções aos seus discípulos, foi para os céus e sentou-se à direita do Pai, aguardando o dia que o Pai determinar para ele voltar para arrebatar da terra um povo seu zeloso de boas obras. O Senhor Jesus Cristo disse em João 14, 12-26:
Em verdade eu vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará as obras que eu faço, e poderão fazer maiores obras do que esta, porque eu vou para o Pai. E tudo quanto perdides ao Pai em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se me perdides alguma coisa em meu nome, eu farei. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, os discípulos do Senhor Jesus Cristo, apesar das suas incredulidades, censurada por Jesus Cristo, o seu divino mestre, o Senhor Jesus Cristo, entendia muito bem o porquê daquelas incredulidades dos seus discípulos. Os amados irmãos sabem por que os discípulos eram tão incrédulos? Porque eles ainda não tinham recebido o Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai. Quando eu for, chegando lá, eu mandarei o Espírito Santo da verdade. Somente o Espírito Santo fará vocês se lembrarem de tudo o que eu vos disse quando estive com vocês nesta baixa terra. O Senhor Jesus Cristo sabia da grande fragilidade dos seus discípulos e a incredulidade que reinava nos seus corações. O Senhor Jesus Cristo, antes de subir para os céus, para o seu Pai Celestial, preveniu os seus discípulos que ficassem em Jerusalém, não saíssem de Jerusalém antes do dia de Pentecostes, porque era exatamente no dia de Pentecostes que o Senhor Jesus Cristo iria mandar do céu o Espírito Santo que ele tinha prometido quando ainda estava com eles aqui nesta baixa terra. Então, no dia de Pentecostes, o Senhor Jesus Cristo mandou dos céus o Espírito Santo para fortalecer e converter os discípulos, porque até aquele dia não tinha nenhum discípulo convertido ainda. Então, no dia de Pentecostes, ficaram todos os discípulos do Senhor Jesus Cristo cheios do Espírito Santo. Agora estavam todos encorajados para cumprir o que o Senhor Jesus Cristo tinha dito em Marcos 16, 14 a 20. Pregar o Evangelho a todas as criaturas, começando por Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora não tinha mais incredulidade em nenhum dos discípulos do Senhor Jesus Cristo, porque o Espírito Santo tinha convertido os seus corações. A incredulidade não tinha mais lugar nos corações dos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Agora, aquele que tinha negado o seu divino mestre estava preparado de verdade para dar a sua própria vida por Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo disse em João 16, 1 a 33, a obra da conversão da incredulidade de um pecador aqui na terra é exclusiva do Espírito Santo. Homem nenhum pode converter um pecador aqui na terra. Nem mesmo o Senhor Jesus Cristo, como homem, não converteu nenhum dos discípulos aqui na terra. Veja o que o Senhor Jesus Cristo disse para Pedro. Veja Lucas 22, 31 a 34. Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, fortalece teus irmãos. Quando Pedro ouviu o Senhor Jesus Cristo dizer que ele não era convertido, Pedro não concordou com o Senhor. Pedro se exaltou e disse para o Senhor Jesus Cristo: Senhor, eu já sou convertido, eu darei a minha vida por ti. O Senhor Jesus Cristo olha para Pedro e diz: Pedro, tu não é convertido e nem dá a tua vida por mim. Hoje não cantará o galo antes que 3 vezes tenha me negado que me conheces. Talvez os irmãos e ouvintes não saibam porque Pedro negou o seu divino mestre. Primeiro, porque Pedro não era convertido. Segundo, porque Pedro se exaltou e duvidou das palavras do Senhor Jesus Cristo. Para Pedro, era impossível ele abrir a sua boca para dizer que não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Enquanto o homem não se converte, é porque ele ainda não recebeu o Espírito Santo. Existe uma coisa que o Espírito Santo acha bom fazer aqui na terra, é converter um pecador do seu mau caminho e fazer morada no seu coração. Veja João 14, 15 a 26. Agora tem um porém, para que o Espírito Santo faça morada no coração de uma pessoa aqui na terra. Primeiro passo, se converter de todo o coração. Segundo passo, depois de convertido, guardar os santos mandamentos do Senhor Jesus Cristo no seu coração. Se convertendo e guardando as santas palavras do Senhor Jesus Cristo no seu coração, agora não existe nenhum porém que impeça do Espírito Santo fazer morada no seu coração. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós precisamos fazer uma limpeza nos nossos corações, porque o que nós podemos ver é a incredulidade dos nossos corações e muita exaltação, muitas vezes dizendo como Pedro, que damos a nossa vida por Jesus Cristo e antes do cantar do galo estamos negando o que conhecemos. Tem muitas maneiras de negarmos o Senhor Jesus Cristo, hoje no século XXI, no terceiro milênio. Tem mais
de 50% dos religiosos da terra negando o Senhor Jesus Cristo nas suas religiões. Quando o Senhor Jesus Cristo diz uma palavra e alguém não concorda, o tal está negando o Senhor Jesus Cristo. Uma das negações mais prejudicial para os religiosos da terra é negar aquelas santas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em João 10, 1 a 16. Mais de 90% das religiões da terra negam aquelas palavras que o Senhor Jesus Cristo disse em João 10, 1 a 16 e Mateus 6, 5 a 8. Como porta-voz de Deus, estou dando apenas um exemplo de como negar o Senhor Jesus Cristo aqui na terra. Como Pedro negou. Fazer a oração em pé na igreja é negar o Senhor Jesus Cristo. Aceitar os homens intitulados pastor nas igrejas é negar o Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, somente quem tem o Espírito Santo da verdade pode contemplar o tamanho da incredulidade nas religiões da terra no século XXI, terceiro milênio, negando o Senhor Jesus Cristo todos os dias nas suas religiões na terra. Duas coisas que Deus não aprova na terra: um homem abrir a sua boca e dizer que é um pastor, e fazer orações em pé nas igrejas. Amados irmãos e ouvintes, abra o seu coração para o Espírito Santo fazer morada e você nunca negar o Senhor Jesus Cristo na sua igreja que você congrega. Aprovar um homem como pastor na igreja e fazer oração em pé na igreja, isso é negar o Senhor Jesus Cristo, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Muitos religiosos nunca pararam para pensar como o Espírito Santo é acessível e que ele não está atuando em mais de 90% das religiões da terra no século XXI, terceiro milênio. Tem um espírito nas religiões da terra enganando os religiosos aqui da terra, se passando pelo Espírito Santo para enganar muitos religiosos da terra. É como disse o apóstolo Paulo em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1 a 12 e 2 Coríntios 11, 1 a 15. O mistério da iniquidade já está operando na terra, dentro das religiões, para os religiosos crerem na mentira, pensando que é a verdade. Qual é o valor que tem as Escrituras Sagradas para mais de 90% das religiões da terra que estão negando o Senhor Jesus Cristo todos os dias nas suas igrejas na terra? Veja o que disse o Senhor Jesus Cristo para quem lhe negar aqui na terra. Veja Lucas 12, 8 e 9. 2 Timóteo 2, 11 a 13. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, pensem não só 3 vezes, mas pensem 1000 vezes que quem nega o Senhor Jesus Cristo aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo vai negar as tais pessoas no seu tribunal diante dos anjos. Palavra de rei não volta atrás. Tudo que o rei Jesus Cristo disse vai ter o seu cumprimento real. De qual lado os religiosos da terra querem ficar no juízo final? Ao lado do rei Jesus ou ao lado do rei Saul? Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Somos a atalaia da última hora, de volta à palavra original. Esta é mais uma mensagem revelada dos céus para o seu porta-voz na terra. O porta-voz de Deus foi levantado na terra para dar o recado de Deus para os habitantes da terra. O porta-voz de Deus lamenta por ver mais de 90% dos religiosos da terra, hoje no século XXI, como aqueles religiosos que Paulo viu no seu tempo. Os religiosos do século XXI, no terceiro milênio, não estão fazendo muita diferença daqueles religiosos do tempo de Paulo. Veja a carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículos 5 a 16. A preocupação de Paulo era com as lideranças das igrejas. Paulo deu os requisitos para que se fosse ordenado líder para ficar à frente do povo de Deus. Homens que fossem tementes a Deus e guardassem a sua santa palavra, a palavra de Deus nos seus corações. Porque aqueles líderes religiosos que tinham na cidade de Creta eram uma vergonha para Deus. Então Paulo deixou Tito em Creta para organizar a igreja de Deus que estava nascendo na cidade de Creta. Os homens de Deus que estavam sendo levantados no ministério por Tito tinham que ser homens que preenchessem os requisitos de Deus. Será que hoje no século XXI do ser milênio está sendo usado nas religiões da terra os requisitos de Deus para ordenar homens para ficar à frente das igrejas na terra? Se fosse para usar os requisitos de Deus para eleger lideranças para ficar à frente do povo de Deus nas igrejas da terra, não tinha uma piracema de tantos líderes nas igrejas da terra. Porque se fizer um exame na vida de muitos líderes religiosos da terra, está longe dos líderes religiosos preencher os requisitos de Deus hoje no século XXI do terceiro milênio. Na cidade de Creta, no tempo de Paulo, tinha uns líderes religiosos
que eram reconhecidos pelos seus profetas como faladores vão, enganadores, preguiçosos, glutões, que transtornavam casas inteiras ensinando o que não convinha que se ensinasse. Tudo isso eles faziam por torpe ganância. Esse testemunho é verdadeiro. Repreende estes homens que se dizem ser da circuncisão, para que estes homens, sendo repreendidos, sejam sãos na fé, e não dê ouvido à mentira, nem a mandamento dos homens que se desviam da verdade. Aqueles líderes religiosos da cidade de Creta, até as suas consciências eram contaminadas, afirmavam que conheciam a Deus, mas as suas obras davam testemunho que eles negavam a Deus, sendo abominável e desobediente e reprovado para toda boa obra. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, existe uma tese equivocada em mais de 90% das religiões da Terra. A tese equivocada que mais de 90% dos líderes religiosos usam nas suas igrejas na Terra. Eles se baseiam nas palavras do Senhor Jesus Cristo, que está escrita em Mateus 10, 32, 33. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI usam estas santas palavras do Senhor Jesus Cristo ao terminar um culto, seja nas igrejas ou nas praças públicas, fazendo um apelo para os ouvintes que ainda não são crentes. No apelo, os líderes religiosos dizem para os ouvintes que ainda não são crentes: levantem a sua mão e confesse que está aceitando Jesus como seu Salvador. Se você confessar o Senhor Jesus Cristo, Ele te confessará o seu nome diante dos anjos. Se você não confessar, Jesus vai lhe negar diante dos anjos. Com esta insistência dos líderes religiosos, depois de um culto, muitas pessoas levantam a sua mão em sinal de aceitação. Pensam os pobres pecadores que levantaram a sua mão depois de um culto, por insistência de um líder religioso, está confessando o Senhor Jesus Cristo. Quantos e quantos milhares de religiosos que têm levantado a sua mão em um culto, confessando que está aceitando a Jesus como seu Salvador. Isso eles fazem de noite, no outro dia estão negando o Senhor Jesus Cristo. É uma interpretação equivocada de muitos líderes religiosos usar aquelas santas palavras do Senhor Jesus Cristo para fazer um apelo depois de um culto. O Senhor Jesus Cristo estava prevenindo os seus discípulos que eles iam ser levados à presença de reis e governadores por causa do seu nome. Alguém ia chegar para eles e dizer: vocês são servos de Jesus Cristo, o Nazareno? Agora é onde entra as palavras de Jesus Cristo de Mateus 10, 32, 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos. E o que me negar diante dos homens, eu negarei diante dos anjos. Então, amados irmãos, e ouvindo da Santa Palavra de Deus, confessar o Senhor Jesus Cristo é bem diferente do que ensinam as lideranças religiosas da terra. Não tem nenhuma base nas palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos, depois de um culto, fazer um apelo para os ouvintes perguntando quem quer aceitar Jesus como seu Salvador. Confessar que está aceitando Jesus para ele confessar diante dos anjos no último dia, no juízo final. A maioria destas pessoas que confessam o nome de Jesus Cristo em um culto por insistência de um líder religioso, pelas suas obras até negam que tenham confessado a Jesus como seu Salvador. Estes são aqueles mesmos crentes que tinham no tempo de Paulo em Creta. Diziam que conheciam a Deus, mas pelas suas obras negavam que conheciam a Deus, porque eles estavam sendo reprovados por Deus para mostrar para o povo que eles não tinham boas obras diante de Deus. Aquele povo religioso estavam sendo abomináveis para Deus. Apesar de tantos conhecimentos de Deus, as suas obras negavam que conheciam a Deus. É lamentável de se dizer, mas é a verdade do século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% dos religiosos do século XXI não estão fazendo muita diferença daqueles religiosos do tempo de Paulo. Confessavam a Jesus de noite e no outro dia estavam negando que ele conhecia. Então, amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, confessar a Jesus não é levantar a sua mão em um culto em sinal de aceitação. Confessar a Jesus Cristo é aceitar a sua palavra e guardar no seu coração para não negar o nome de Jesus Cristo em nenhuma circunstância que tiver de passar aqui nesta baixa terra, pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Vai chegar um tempo aqui na terra que vai haver uma perseguição por causa do nome do Senhor Jesus Cristo. Deus mostrou para João no Apocalipse, capítulo 3, versículos 7 a 13.
Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheça as tuas obras. Eu sou o que tenho a chave de Davi, que eu abro e ninguém fecha, que eu fecho e ninguém abre. Eis que tenho posto uma porta aberta diante de ti, que ninguém pode fechar. Tu tens pouca força, entretanto guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem, prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer eu farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá. Escreverei o seu nome sobre o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém, que desce do céu, da parte do meu Deus, e também o meu nome novo. Quem tem ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, vem uma provação sobre toda a face da terra, ou seja, sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os habitantes da terra. Nesta prova é aonde muitos que levantaram a sua mão confessando a Jesus como seu Salvador vão negar que Ele conhece, vão negar o seu nome diante dos homens que vão perseguir os cristãos. É uma hora muito cruciante estar à frente de um perseguidor e ele lhe mandar você fazer uma escolha: negar o nome do Senhor Jesus Cristo para não morrer, ou morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Nesta prova são poucos os que vão morrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo. É nesta hora que muitos vão negar o nome do Senhor Jesus Cristo para não morrer. Agora é aonde entra aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito em Mateus 10, 32 e 33. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante dos anjos. Aquele que me negar, eu negarei diante dos anjos. Aqui também entra aquelas palavras do Senhor Jesus Cristo que está escrito em Mateus 16, 24 a 27. O Senhor Jesus Cristo disse para os seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, vai perder na outra vida. Quem perder a sua vida por amor a mim, vai achar na outra vida. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca a sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um a recompensa segundo as suas obras. Quem negou o seu nome diante dos homens e diante das perseguições dos homens aqui na terra, o Senhor Jesus Cristo vai negar os tais diante dos anjos naquele dia. Quem foi firme e fiel, não negou o seu nome diante dos homens cruéis aqui da terra, o Senhor Jesus Cristo vai confessar diante dos anjos naquele dia. Quem negar o nome de Jesus Cristo para salvar a sua vida terrena, perderá a sua vida eterna no céu de glória, na presença de Deus e de seu amado Filho Jesus Cristo. Quem for firme e fiel, não negou o nome do Senhor Jesus Cristo, preferindo perder a sua vida terrena, ganhará o céu de glória, na presença de Deus e de seu Filho Jesus Cristo. Quem perder a sua vida terrena pelo nome de Jesus Cristo, ficará à sua direita no juízo final. Quem ganhar a sua vida terrena e negar o nome de Jesus Cristo, ficará à sua esquerda no juízo final. Deus coloca os habitantes da terra com livre escolha. Os habitantes da terra estão hoje no vale da decisão, para escolherem o que quiserem, salvação ou perdição. Quem quiser salvar a sua vida terrena, perde a outra. Quem quiser perder a sua vida terrena por amor do nome de Jesus Cristo, ganhará a outra, sem sombra de dúvida e sem questionamento. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, preparem-se para o grande dia da aprovação que vem sobre toda a face da terra. Que nenhum de nós procuremos salvar a nossa vida na terra, negando o nome do Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo disse que o céu e a terra passarão, mas as suas palavras não passarão, sem que tenham o seu cumprimento. Veja Mateus 24, 31 a 39. Tudo o que o Senhor Jesus Cristo disse quando esteve nesta baixa terra vai ter o seu cumprimento real. Quem estiver guardando a sua santa palavra no seu coração, quando vier a aprovação, não negará o nome de Jesus Cristo. Quem for só ouvinte e não guardou a palavra do Senhor Jesus,
do Senhor Jesus Cristo em seu coração, quando vier a aprovação, vai fazer o mesmo que fez Pedro antes da sua conversão. Negou o Senhor Jesus Cristo para salvar a sua vida terrena. Com a exaltação que nós podemos ver em mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI do terceiro milênio, não vai ser poucos os religiosos do século XXI do terceiro milênio que vão fazer o mesmo que Pedro fez. Disse que daria a sua vida por Jesus Cristo. E na hora da aprovação negou 3 vezes que não conhecia o Senhor Jesus Cristo. Veja as promessas do Senhor Jesus Cristo para um pequeno rebanho aqui na terra. Veja Lucas 12:32, Mateus 10:22, Apocalipse 2:10 e 11, Apocalipse 22:16. Eu, Jesus, enviei o meu atalaia no século XXI, terceiro milênio, para testificar estas coisas em favor das igrejas dos religiosos da terra, antes de tocar a última trombeta. Quem ouviu o meu porta-voz na terra, está ouvindo a mim na terra. Quem rejeitar o meu porta-voz na terra, está rejeitando a mim na terra. Quem vos ouve, a mim me ouve. Quem vos rejeitar, está rejeitando a mim e a meu Pai que me enviou. Veja Mateus 10:40-41, Lucas 10:16, João 13:19 e 20. Esta é mais uma mensagem do porta-voz de Deus para os religiosos da terra no século XXI, terceiro milênio. Pouco tenho a minha vida terrena como preciosa para mim, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus, na pessoa do seu amado Filho Jesus Cristo. Não me omito de falar tudo o que o Senhor Jesus Cristo me manda falar, o que o Senhor me fez saber de escrever nesta mensagem. Ninguém está obrigado a dar crédito à mensagem do porta-voz de Deus. Um dia os habitantes da terra vão saber que Deus levantou no século XXI, terceiro milênio, um porta-voz na terra, e os habitantes da terra não quiseram ouvir o porta-voz de Deus na terra. Diz Deus para os habitantes da terra: sou eu que confirmo as palavras dos meus servos e cumpro os conselhos dos meus mensageiros. Aqui na terra, o fim vem, sobre os 4 cantos da terra. Prepara-te, ó habitante da terra, para o grande dia da vinda do Senhor Jesus Cristo. Que palavra os habitantes da terra querem ouvir do Senhor Jesus Cristo naquele dia, no juízo final? Vinde benditos, apartai-vos de mim, malditos. Veja Mateus 25:1-46, Mateus 7:22 e 23, Lucas 13:25-28. Estamos limpos do sangue de quem ouviu a nossa mensagem e não deu crédito. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Somos porta-voz de Deus na terra, dando o recado de Deus para os habitantes da terra. Deus manda dizer para os habitantes da terra: reconciliai-vos com Deus. E com a minha santa palavra, hoje, ao ouvirem o meu porta-voz na terra, eu sou o mesmo Deus de ontem, sou o Deus de hoje e sou um Deus eterno. Eu não mudo e nem mudarei. O que vocês da terra estão ouvindo da boca do meu porta-voz, eu assino embaixo. Os habitantes da terra, no século XXI, não estão fazendo muita diferença dos habitantes da terra do tempo de Noé. O meu porta-voz está dando o meu recado através das suas mensagens escritas e gravadas em CD. Este é o Noé que está sendo levantado no século XXI, terceiro milênio, para avisar para os habitantes da terra o que em breve vai acontecer, o que em breve Deus vai fazer com os habitantes da terra, se não se reconciliares com Deus e com a sua santa palavra aqui na terra, antes que seja tarde demais. O dia é hoje, ao ouvirem a mensagem do porta-voz de Deus aqui na terra. O que Deus mandou o seu porta-voz Noé avisar para os habitantes da terra no seu tempo, cumpriu-se sem falar nem um tio nem um cedilho. O que Deus está falando pela boca do seu porta-voz no século XXI, terceiro milênio, se cumprirá todas sem falar nem um tio nem um cedilho. Este é o conselho que Deus está dando pela boca do seu porta-voz na terra. Deus em Cristo seja louvado, não só hoje, mas para toda a eternidade. Amém. O grande dia vem ardendo, o dia da ira do Senhor. O grande dia muito tremendo para todo triste pecador, o dia da destruição, o dia de tristeza e dores. Nesse dia não haverá sorriso, é o dia de tristeza, é o dia do juízo. Trombeta
muitas vozes de alaridos, gemidos, clamores, gritaria, quando o Senhor fez a justiça e olha do céu com grande ira, ele ceifa os príncipes da terra, a maldição e a malícia. E quando o Senhor se levantar, a todos pesará a balança da justiça. Eis que virá o dia atrasador, o dia da vingança, o grande dia do Senhor. A todos que cometem o mal, a impiedade, o crime, a mentira, o terror, a crueldade, eles serão devorados pelo fogo abrasador. No dia da vingança, o grande dia do Senhor, então os elementos aqui se fundirão, os desobedientes com pavor desmaiarão. Então os pecadores, cruéis proclamadores, os que pisaram ao Senhor Jesus, Filho de Deus, serão recompensados dos seus cruéis pecados, do sangue dos remidos que foram sacrificados. Então todos os povos serão aqui reunidos. Que coisa horrorosa é cair nas mãos do Deus vivo. Não haverá esperança, nem mesmo tolerância. Assim diz o Senhor, a mim pertence a vingança. No grande dia glorioso das bodas do Cordeiro, Jesus o Todo-Poderoso, em resplendor maravilhoso, virá em majestade e glória, arrebatará suas primícias a todos que crerem no meu nome. Diz o Filho do Homem, raiará o sol da justiça.